Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse segundo vídeo que eu estou fazendo sobre a nova aliança, nós vamos falar o que é a velha aliança. É muito importante você compreender primeiramente a velha aliança. No primeiro vídeo nós falamos o que é uma aliança e a diferença entre aliança e contrato. Há diferentes alianças na Bíblia. Isso tem que ficar muito claro para você, meu irmão, minha irmã. Mas as que os cristãos confundem verdadeiramente são a velha e a nova aliança. Existem outras alianças, como a que Deus fez com Noé, com Abraão, com Davi, que embora estejam registradas no Antigo Testamento, não são consideradas velha aliança. Você vai entender, meu irmão, minha irmã, perfeitamente isso de acordo com os próximos vídeos. Nós precisamos compreender verdadeiramente o que é a velha aliança. É impossível você compreender e receber plenamente tudo o que Deus tem para nós na nova aliança, a menos que primeiro você compreenda a velha. Para experimentarmos e entrarmos plenamente na nova aliança, bem como desfrutar dos maravilhosos aspectos e benefícios dela, nós precisamos cumprir uma condição, meu irmão, minha irmã. Isso é primordial na sua vida. Rejeitar tudo e qualquer aspecto da velha aliança em nossas crenças e práticas. Veremos que essas duas alianças não podem ser misturadas de forma alguma. Devemos lembrar de que uma aliança é um compromisso. Entre outras palavras, é a maneira que Deus se liga a nós. Isso acho que está bem claro, né, meu irmão, minha irmã? Ela mostra como Deus nos trata e se relaciona conosco e como nós devemos nos relacionar com Ele. A falta de entendimento das alianças, principalmente da nova aliança, tem levado os cristãos a se relacionarem com Deus baseados na velha aliança. E inevitavelmente isso vai resultar numa vida cristã, sabe como? Muito difícil. Uma vida cristã cheia de frustrações, cheio de derrotas e de constantes altos e baixos. O que mais nós vemos por aí é isso. Esses cristãos constantemente travam batalhas perdidas e não parecem alcançar a vitória em sua vida. E o mais triste, meu irmão, minha irmã, é que eles usam versículos da Bíblia para apoiar suas experiências ruins, como se fosse, sabe o quê? A vontade de Deus para a vida deles. Isso é muito triste. A velha aliança também é chamada de aliança de Moisés, porque ele foi o seu mediador. Um mediador, meu irmão, minha irmã, é alguém que fica diante das duas partes e as une. Essa aliança foi feita somente entre Deus e a nação de Israel. E é muito importante entendermos esse fato. Como a velha aliança foi feita especificamente entre Deus e Israel, ela nunca deveria ser seguida por mais ninguém. Isso tem que ficar claro. Jamais alguém que não seja judeu por nascimento deveria se comprometer nessa aliança. Eu, meu irmão, minha irmã, Vinícius, sou gentil por natureza. Sou gentil por nascimento. Como a maioria de nós. Portanto, essa aliança jamais foi feita para mim, nem para você. Viver de acordo com ela seria tão absurdo, meu irmão, minha irmã, quanto um brasileiro vivendo no Brasil, de acordo com as leis de outro país. Mas, mesmo você tivesse nascido judeu, essa aliança não se aplicaria mais a você. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Devido à obra consumada em Cristo Jesus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Meu irmão, minha irmã, a base da velha aliança era a lei. Mas com Cristo foi o fim dela.
Com sua morte e ressurreição, a velha aliança terminou. Se pudéssemos entender essa simples verdade, meu irmão, minha irmã, somente isso, que Deus se comprometeu nessa aliança com um grupo específico de pessoas, ou seja, a nação de Israel e mais ninguém, a maior parte da confusão desapareceria da vida de muita gente. Entenda, tanto com a mente quanto com o coração. Abra seu coração, meu irmão, minha irmã. Que a velha aliança não foi feita entre mais ninguém a não ser Deus e Israel. Ponto final. Portanto, é absurdo qualquer outra pessoa querer viver debaixo dela. Paulo travou essa grande batalha. Ele lutou muito. Ele travou essa batalha por nós. E sofreu muita perseguição por causa disso. Os religiosos constantemente resistiram a Paulo e a sua mensagem da graça e da nova aliança. Todo o livro de Gálatas foi escrito por causa disso, meu irmão, minha irmã. Todo o livro de Gálatas. Aquelas pessoas foram para a igreja e disseram aos cristãos que, embora a salvação fosse pela fé, eles também tinham que obedecer a algumas partes da lei. E até hoje esse problema existe em toda parte da igreja. Os pregadores usam palavras muito sutis, mas no fundo dizem as mesmas coisas. Ou seja, se você quiser ser aceito por Deus, tem que fazer determinadas coisas. E essas determinadas coisas normalmente são regras feitas por homens que beneficiam somente a eles, a igreja que eles pertencem e ao seu ministério. Paulo usou as palavras mais fortes de toda a Bíblia para resistir a essas pessoas, pois realmente ele entendeu a nova aliança e teve uma profunda revelação a respeito desse assunto. Eu vou ler alguns trechos para você e observe o quanto as palavras usadas por Paulo foram fortes. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, gente. Forte essa palavra, não é? Olha o que diz em Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Outra passagem em Gálatas, capítulo 5, versículos 2 a 4. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Muito pesado. E olha o que diz em Gálatas 5:12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Gente, em Êxodo, capítulo 24, versículos de 1 a 8, encontramos o relato de quando Deus fez aliança com a nação de Israel. Presta atenção. Êxodo 24, versículos 1 a 8. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu uma voz e disse:
todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Deus ordenou a Moisés que subisse a montanha a fim de receber a aliança. Depois de recebê-la, Moisés leu diante do povo de Israel, está claro na palavra, que pôde escolher entre aceitar ou não, ou rejeitar. Como nós já vimos, numa aliança não existe negociação. Deus que faz a aliança, estabeleceu os termos e apresentou a Israel, que ainda tinha o poder de escolher entre aceitar ou não. E no versículo 3 e 7, nós vemos claramente que o povo de Israel aceitou os termos da lei, dizendo: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E tendo dito isso, entraram em aliança com Deus. Olha o que diz Êxodo 24:3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Repetir para que isso fique bem claro para você, meu irmão, minha irmã. A base da velha aliança era a lei de Moisés. Essa lei, ela consistia dos 10 mandamentos e 603 leis, somando um total de 613 leis, a que eles deveriam obedecer com base a essa aliança. Essas leis eram divididas em leis morais, leis cerimoniais e leis civis, e regiam todos os aspectos da vida. Elas definiam como eles precisavam se relacionar com Deus, como interagir com os outros, o que era permitido e o que não era permitido fazer, o que não era permitido comer, o que vestir, o que não vestir, entre várias coisas. O grande problema, meu irmão, minha irmã, não era a lei, mas era o povo. Eles eram teimosos, recusavam-se a obedecer, eram desobedientes a Deus, rebelavam-se constantemente contra Deus e seguiam os desejos do próprio coração, aquele coração mau. Paulo nos diz na primeira carta a Timóteo que a lei, na verdade, é boa quando é usada da forma certa. Olha o que ele diz: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Meu irmão, minha irmã, a lei também ela estabelecia regras sociais. Era olho por olho e dente por dente. O que, a propósito, ainda seria bastante útil para muitas pessoas hoje em dia. Você não acha, meu irmão, minha irmã? Esse é um bom argumento para aqueles que dizem que a lei era ruim. Hoje em dia, as pessoas más podem fazer coisas terríveis. É o que mais vemos hoje. E sofrer pouca ou às vezes nenhuma consequência dos seus atos.
Essa parte da lei mostrava como Deus é justo. Se você quebrasse o dente de alguém, ele não poderia cortar fora a sua mão. A punição máxima que você poderia ter era um dente quebrado. Agora, meu irmão, minha irmã, qual eram as condições da velha aliança? Numa aliança, as condições, bem como as consequências por não cumprir a aliança, são claramente definidas. A condição da velha aliança era o cumprimento perfeito de todas as 613 leis, não apenas dos 10 mandamentos. Nós precisamos relembrar que uma vez que a aliança não é um contrato, como nós falamos no vídeo anterior, que é um compromisso mútuo, sua quebra, a quebra dessa aliança, ela traz consequências, mas não desobriga Deus de cumprir a parte dele na aliança. Olha o que diz no Salmo 89, versículos 28 a 34. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre. A minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente. E o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Gente, aqui a gente vê uma descrição perfeita da diferença entre um contrato e uma aliança. Na velha aliança, a condição para experimentar todas as bênçãos prometidas era cumprir toda a lei de Deus, sem exceção. Se a condição fosse perfeitamente cumprida, todas as bênçãos de Deus viriam sobre eles. Ponto. Essas promessas estão especificadas, sabe aonde? No livro de Deuteronômio 28. E inclui, sabe o que? Terras, prosperidade, proteção, saúde e muitas bênçãos maravilhosas. Mas presta atenção, meu irmão, minha irmã. Contudo, se o povo não cumprisse as condições, que eram obedecer todas as leis, todas as terríveis consequências descritos no livro da lei ia recair sobre aquele povo. O que tornava a velha aliança terrível era que ela dependia inteiramente do povo de Israel. E apesar de dizerem que cumpririam tudo que Deus lhes ordenara, sabemos que por causa da maldade do coração deles, não cumpririam. Na verdade, eles nem conseguiriam. No momento em que receberam a lei, eles já a quebraram de imediato. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, lá em cima da montanha, e ele desceu até o povo, ele ouviu um barulho. E Moisés ele percebeu que algo estava errado, e descobriu que o povo estava adorando um ídolo, um bezerro de ouro que haviam feito. Mas, meu irmão, minha irmã, nos 10 mandamentos, Deus disse claramente que eles não deveriam fazer para si imagens de escultura. Como nós lemos em Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 4. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Meu irmão, minha irmã, as bênçãos e as maldições advindas da obediência e da desobediência aos mandamentos de Deus faziam parte da velha aliança, feita estritamente entre Deus e a nação de Israel. Que isso fixe na sua alma. Como não fazemos parte dessa aliança, ela não se aplica a nós que vivemos debaixo da nova aliança. E muitos cristãos vivem com medo de Deuteronômio 28, porque pregadores lhes disseram
que a menos que eles obedeçam a Deus, essas maldições virão sobre a vida deles. Mas Vinícius, aí você pode me dizer, então quer dizer que obedecer a Deus não é importante? É claro que é importante. Mas não devemos obedecer a Deus por medo de maldições que nem se aplicam a nós. Nós temos que obedecer a Deus porque o seu amor conquistou o nosso coração. Olha esses dois versículos que formam a base da velha aliança. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E Deuteronômio 28:15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Meu irmão, minha irmã, acho que ficou muito claro para você hoje o que é a velha aliança. No próximo vídeo nós falaremos sobre a escolha que devemos tomar. Até lá!